Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Abraão creu em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Um personagem na Bíblia Sagrada que pode ser tomado como um exemplo infalível, um exemplo de que realmente significa fé, o pai da fé, é Abraão. Um outro crente entre os demais, falando a respeito de Abraão, nós podemos dizer um outro crente entre os demais. Ele era um caldeu da cidade de Ur. Ele foi pedido para fazer algo que era quase que impossível. Portanto, deveria crer. Crer porque era exatamente algo que era totalmente, fisicamente impossível. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Diz as Escrituras em Romanos capítulo 4, onde acabamos de ler. Mas foi fortificado dando louvor a Deus. Quando Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa Sara estava com 65 anos de idade, eles haviam vivido juntos desde que eles eram moços. Ela era sua meia-irmã, um moço e uma moça. Isso foi que eles haviam realmente vivido juntos sem absolutamente nenhum filho. Abraão e Sara não conseguiram sequer um filho. E Deus então disse a Abraão: olha, quando Deus quer fazer uma coisa que realmente significa
especialista, porque ele significa especialista em coisas impossíveis. Mas para fazer coisas impossíveis para o homem e através do homem, uma das condições que Deus exige em primeiro lugar é separação. Isso é profundo. Isso causa exame introspectivo em todos que, como Abraão, são crentes. Então o que disse Deus a Abraão? Separa-te. Separa-te da tua parentela, porquanto essa gente é incrédula. E se você permanecer aí misturado, comprometido com seus problemas e com suas maneiras de viver, você não terá uma fé que não vai passar do nível de fé que eles têm. Portanto, você não será nunca um homem para receber uma promessa, para alcançar uma coisa impossível para os homens. Então, primeiro, separa-te dos incrédulos. Deus sempre requer separação. Separação não significa preconceito, não significa sectarismo. Separação significa santificação, significa fé, significa benefício para outros. O homem que não pode se separar para Deus, nunca pode ser benefício para outros. Por quê? A razão é muito simples. Porque ele está sempre na condição dos outros. Ele está sempre no mesmo nível de fé. Separa-te dos incrédulos e anda comigo, disse Deus. E eu tenho te feito pai de muitas nações. Isto Deus estava dizendo para Abraão. Agora, Abraão não tinha nenhum filho. E como seria ele, então, pai de muitas nações? A promessa era impossível para Abraão. E não impossível para Deus, é claro. Então, o objeto que deveria existir entre Deus e Abraão era somente um. O elemento deveria ser um apenas: fé. Fé que Deus era capaz de fazer aquilo que ele estava prometendo. Então Abraão deixou de olhar em si mesmo, para si mesmo, para o ventre da sua velha Sara. Nós estamos sempre ouvindo: feliz ano novo, feliz ano novo, ano novo. Abraão enfrentou os anos, cada dia ficando mais velho. Como você também. O ano pode ser novo no calendário, mas para você, para mim, para o homem, ele sim é que é o ano velho. O ano mais novo da minha vida foi o primeiro ano. Foi o ano em que eu nasci. Esse é que foi o ano novo. Foi o feliz ano novo. Hoje é ano velho. Quantos estão aí pelos 80, 90? Feliz ano novo. Recebendo abraços. Feliz ano novo, vovó. Feliz ano novo, vovô. O feliz ano novo foi quando a vovó nasceu. E o feliz ano novo agora é quando a vovó, o vovô, nascer de novo no reino de Deus, para nunca mais ser vovó, ser vovô, ser o velhinho, a velhinha. Isso é importante. Abrimos um parêntese muito importante para o momento. Mas voltemos a Abraão.
Abraão estava velho e agora teria que esperar por um ano novo, porque estava crendo numa promessa que modificaria completamente a sua vida. Muito embora ela não oferecesse substância, fundamento para tal coisa, que era gerar um filho, através do qual ele seria pai de muitas nações. E com isto Abraão creu. E uma vez crendo, ele é chamado na Bíblia de crente. Por muito tempo, isso foi um termo pejorativo, principalmente no mundo católico, nos países católicos. Quando um homem que crê em Deus erra, ou qualquer coisa acontece com ele, então é o crente. Mas Abraão sempre foi chamado de o crente, bem entendido, entre outros crentes que deixaram rastros na Bíblia Sagrada, na história verdadeira dos fiéis de Deus. Então, esse é um verdadeiro crente. É aquele que crê no que Deus promete. É aquele que crê na palavra de Deus. Como tu vais fazer, Senhor? Importante isso. Nós fazemos essa pergunta por Abraão. Como tu vais fazer, Senhor? Mas acontece que Abraão nunca fez esta pergunta. Ele não fez. Deus disse para ele que faria. E isso encerrou o assunto. Com muita razão sobeja, Abraão poderia perguntar: de que maneira será isto, Senhor? Mas não. Quando Deus falou, o assunto ficou encerrado. A Virgem Maria ainda fez uma perguntinha: como será isto? Se eu não conheço varão. O anjo lhe disse: não, o Espírito Santo lhe cobrirá, etc. Então também ela não questionou, porque ela era crente. E disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Era uma filha de Abraão. E filha de Abraão, já sabe, crê como Abraão. Mais tarde, Paulo, falando às filhas de Deus, ele disse a respeito de Sara, aconselhando as mulheres de hoje, da igreja: como Sara, da qual sois filhas. Filha de Sara, filha de Abraão, porque Sara estava em Abraão. Quando passou o primeiro mês da promessa que Deus fez a Abraão, então nós já entramos num calendário. Veja só, calendário. Ela já havia passado da menopausa, algo diferente. Ela havia passado de todas as possibilidades. Quando ela era possível, biologicamente falando, não conseguiu filho. Era estéril. A igreja é sempre assim. Ela quer fazer tudo o que ela tem condição. O que ela pode fazer. Mas a Bíblia sempre nos mostra mulheres. Algumas mulheres que, aliás, representam a igreja, que não podiam fazer nada de uma forma natural. Ana, por exemplo, e outras, filhos especiais, filhos que trariam realmente ministérios de Deus à terra. Elas não puderam, dentro do tempo natural, da maneira natural, foi uma maneira sobrenatural, foi Deus entrando em cena através delas,
e muito especialmente Sara. Quando ela tinha possibilidade, ela não pôde dar filho a Abraão. Quando ela não tinha mais possibilidade, quando tudo havia acabado, então ela pôde dar filho a Abraão. Que tal você pensar nisso? E começaram ali felizes anos novos? Não foram felizes, propriamente felizes. Desde que Abraão recebeu a promessa, foi então 25 anos mais tarde. Ao fim de cada ano, podia-se fazer uma pergunta que combinava com sentidos humanos, com bom senso. Mais um ano tem se passado. E o que acontece, Abraão? O que acontece, Sara? Aí está o fim do ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. É mais uma chance para Deus? Ou é mais uma chance para você? Esse próximo ano é uma chance para Deus? Ou é uma chance para você? É uma chance para você mostrar que se passar mais um ano, mais 2 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, ou quantos anos forem, você ainda crê. Você crê cada vez mais. 25 anos mais tarde, veja só, não havia diferença. A única diferença que havia é que as possibilidades humanas haviam se diminuído muito mais. Ela não podia fazer agora nada, nem tampouco ele. Enquanto ela pôde dar um jeito, ela arrumou um selvagem por ali. Arrumou Ismael no colo de Agar. Arrumou uma escrava para Abraão. Mas esse foi o jeitinho de Sara, o jeito próprio da igreja arrumar as coisas, criar selvagens, que está até hoje no calcanhar de Israel, do filho legítimo. É uma verdade, meu ouvinte, que é gostosa de ser encarada. Não tem nada que aconteceu na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que não tenha a ver conosco, que não tenha a ver com a igreja gentílica, que não tenha a ver com você, com a mulher, com o homem. Tudo tem a ver conosco. Veja só, o jeitinho de Sara. Antes, um pouco antes, ela tomou uma serva e deu a Abraão, porque ela não podia gerar filhos. E Abraão, então, gerou um filho em Agar. E esse foi Ismael. E você sabe o que é Ismael até hoje? No calcanhar de Israel, do filho legítimo. Isso é que dá esses jeitos arranjados por nós mesmos. Este evangelho arranjado pela mulher, pela igreja, pela cabeça, pela razão, pelos sentidos. O evangelho é questão de fé, não é questão de sentido, não é questão de razão, não é questão de cabeça, não é questão de intelecto. Porém, Abraão cria, e os 25 anos, cada fim de ano, feliz ano novo, feliz ano novo, era mais uma oportunidade para o velho casal dizer: nós vamos enfrentar o próximo ano crendo que Deus é capaz, certíssimos de que Ele pode realmente
cumprir o que ele falou, o que ele prometeu. Porquanto somos crentes em Deus, não somos crentes manufaturados. Esse é o modelo do verdadeiro crente que a Bíblia nos oferece. 25 anos mais tarde, Abraão estava mais forte do que estava quando começou, quando recebeu a promessa. Ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Esse é o crente genuíno. Não importa o que aconteça, não importa o que tenha acontecido comigo, com você, se as nossas possibilidades têm diminuído, se a ordem social nos encontra em choque consigo, isto é, consigo mesma, não em choque com Deus. Isso não importa se a razão religiosa, se o espírito religioso, o credor incompassivo, está cobrando de nós uma vida aqui na terra, como se já estivéssemos lá na outra dimensão. Isso não importa. Essa transformação virá. Como Abraão e Sara foram transformados, depois de estarem secos, sem possibilidade alguma. A igreja que tem crido como Abraão também será transformada. Haverá um ano novo, haverá um ano feliz, haverá um ano que vai ser o ano da eternidade. Haverá uma próxima era, haverá as bodas do Cordeiro, 3 anos e meio, haverá o milênio e haverá a eternidade. É o tempo de Deus dado ao homem em relação à dimensão humana, em relação ao período das bodas do Cordeiro, em relação ao milênio, e aí então termina o tempo. É crer não no que eu sou, mas crer no que Deus é. Abraão não cria no que ele era, mas cria no que Deus era para ele. O que fez ele? Não duvidou da promessa de Deus, mesmo diante das impossibilidades. Essa é a mensagem de fé. Essa sim é a mensagem para ano novo, para ano velho, para o ano em que está nascendo, para o ano em que está morrendo, para o ano em que está crescendo, para o ano em que está casando. Este é o ano aceitável. Essa é a hora. E essa hora se chama já. Já. Deus te abençoe. Com fé no Filho de Deus. Porque essa fé vence não somente o ego, mas vence o mundo. Vence a enfermidade, vence o medo, vence o terror, vence os complexos, vence toda obra do maligno. Deus te abençoe. Isto é que é ano novo. Ano novo quer dizer vida nova. A vida nova pode começar em fevereiro. A vida nova pode começar em dezembro, em julho, em agosto. O dia é hoje e a hora se chama já. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. A nossa porta franca está da divina morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a mim, a mim, a mim, a porta já me abriu. Perguntar qual ou o que é a porta estreita, o que é a porta larga, é o mesmo que perguntar o que é a árvore da vida, o que é a árvore da ciência
do bem e do mal. Ora, ninguém discute. Todos sabem, concordam perfeitamente que a árvore da vida é Jesus. E a árvore da ciência do bem e do mal? A árvore da vida é uma pessoa. É em tipo que a Bíblia foi escrita. E é importante salientar, nenhum teólogo discorda disto. A árvore da ciência do bem e do mal é uma maçã? É a macieira? Ou uma outra fruta qualquer? Não. Todos sabemos de quem se trata. É claro que teria que ter bem nela, nessa ciência. Caso contrário, o seu mal não poderia operar. O que seria da humanidade sem antibiótico? Mas veja os efeitos colaterais. O grande mal necessário porque faz bem. Alguém diz, irmão Branham, você é um tipologista. Ele responde, sim, Jesus o foi. Veja como foi escrita a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Foi em símbolos, foi em tipos, parábolas, metáforas. Veja a parábola do trigo e do joio. Depois o próprio Senhor Jesus Cristo a interpretou para os seus. Ele disse que quem semeou o joio foi o diabo. É a semente da serpente. Semeou lá no Éden. E quem semeou o trigo foi o Senhor. Foi Deus. Lá no ventre de Maria. O diabo semeou o joio no ventre de Eva. Deus semeou o trigo no ventre de Maria. É perfeitamente claro que Deus semeou através de Adão. Mas todos eles, como Samuel, aguardaram entre aqueles que estavam cá embaixo. E quando Jesus morreu, ele foi lá e destrancou. E eles o cortejaram como Rei da Glória. Quem é que está batendo aí? Abre as portas. Abre, abre, abre. Quem é? É o Rei da Glória. Responderam eles. Então lá estavam indo eles, porque a semente de Deus havia esmagado a cabeça da serpente para eles e para todos os filhos de Deus. Bem entendido. Ela continua como a serpente ferida, mas comendo do pó da terra. Tu és pó e em pó has de tornar, comendo o homem. Agora, aqui ele está dizendo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Existe uma perdição. E muitos são os que entram por esta porta larga. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Continua o mestre dizendo, porque estreita é a porta, tipo, símbolo, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ele disse em São João capítulo 10, eu sou a porta. Os legalistas tratam de estreitar mais a porta para a igreja, impondo coisas como Paulo disse lá em Colossenses capítulo 2. Todos os legalistas deveriam se familiarizarem com Colossenses capítulo 2, ali pelo fim do capítulo, impondo regras legalistas, estreitando mais.
aumentando o fardo. Porque Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, não é pesado. Os legalistas põem chumbo no fardo. Estreitam mais a porta além daquilo que ela é. Estreitam mais a mensagem, o evangelho, a doutrina, para fazerem uma igreja santa, entre aspas. O liberalista, por sua vez, enlarguece a porta. É o paradoxo. Um estreita mais, aperta mais, põe mais espinho no caminho, enquanto o outro extremo enlarguece mais. Oh, Deus quer é o coração. O corpo, minha filha, pode ficar aí à mercê da cobiça. Essa é a razão do que vamos ver e ouvir na mensagem do profeta desta era, cujo título é Estreita é a Porta. Não há mais sinceridade entre os cristãos. Isto porque a porta é larga. O que eles desejam mais é dizer, eu sou de tal organização religiosa. A mais velha, a menos velha, a mais nova, a mais pobre, a mais rica. Eu sou isto, eu sou aquilo. Eu falei em línguas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isso. Quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Isso significa acomodar-se, enganar-se a si mesmo e aos outros, como disse São Pedro. Certamente o é, porque assim diz a Bíblia. A chuva cai sobre o justo da mesma maneira como cai sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio. Ela molha o trigo, a lavoura. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso ainda não significa que a sua natureza tem de ser diferente do lado de dentro e de fora. Deus está nos abençoando. Ele está nos mandando chuva. Então o trigo sacode suas folhas, dá glórias a Deus, como bem o faz o joio também. Sacode suas folhinhas, pulam, gritam, falam línguas, curam os enfermos, fazem milagres. Não uma manifestação ou uma demonstração exterior que quer dizer que é trigo, que quer dizer que é vida. Porém, o Espírito do lado de dentro do Deus vivo é a coisa que está lá dentro. Deus vivo que faz essa pessoa uma nova criatura que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Você pode dizer, pregador, você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre estes milhões de 4 bilhões de pessoas no mundo? O profeta diz, eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto, no arrebatamento. Pense nisto. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho, na Bíblia Sagrada. Como foi nos dias de Noé, apenas 8 entraram na arca. Apenas 8 tiveram a fé correta.
É certo que enquanto madames, líderes religiosos, políticos religiosos, doutores, não entraram na arca, porca, cadela, cavalo e outros animais entraram na arca. Se salvaram, portanto. Havia muito lugar para a gente, para o ser humano, mas esses lugares ficaram ocupados por animais irracionais, porque podiam obedecer apenas um toque do Criador. E você ainda me pergunta, escuta, e se todo mundo tivesse crido na mensagem de Noé, como caberia aqueles milhões de pessoas na arca? Eu diria para você e respondo categoricamente, como o juízo não caiu sobre Nínive quando Jonas profetizou ali, assim também se os milhões aceitassem a mensagem de Noé, a terra não teria saído do eixo, não teríamos 4 estações, enchentes, secas, frios, calor, etc. O juízo não teria vindo sobre a terra. Mas a que chegou isso? Por que aconteceu? Por que a terra saiu do eixo? Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas. Por causa daqueles que enlarguecem a porta. Filhos ilegítimos começaram a nascer. Sempre foi o casamento errado que trouxe o juízo sobre a terra. Isso borrou tudo. Está vendo? Nós poderíamos permanecer aqui por horas, identificando essas coisas, e você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres, assistindo novelas que retratam o dia a dia da sociedade chamada cristã. Aquele homem com 3, 4 famílias, com cada mulher ele tem um filho diferente. Não é de admirar que eles não possam ver nenhum sinal de Deus para esta era. Não é de admirar que eles não possam crer num profeta, numa mensagem para esta era. Vamos ficar aí pintando um Cristo. Cristo salva. Agora Cristo salva a ecologia, que o homem destruiu. Agora Cristo salva o drogado. Agora Cristo vem botar remendo de pano novo em vestido velho, para o rombo ser maior. Ele não vem botar remendo neste mundo religioso. Não. Ele vem queimá-lo. Ele vai construir de novo o Éden. Ele vai demolir. Ele vai explodir esse mundo para fazer tudo de novo. Não é de admirar que eles não possam aceitar o profeta de Deus. O profeta não estreita a porta. Ele não é legalista. Mas também ele não enlarguece a porta. Basta ela ser como ela é. Deixa ela como está, e é o bastante para salvar ou para condenar. Por rejeitar a mensagem da hora, o evangelho revelado, eles estão endurecidos, todavia não menos religiosos e pios, como estava Caim. Caim era religioso e oferecia sacrifício a Deus. Como estavam eles nos dias de João Batista, de Jesus Cristo. Eles não deixaram de ser religiosos, eles não deixaram de ser
pios. Eles não deixaram de ser dedicados. Não disse Jesus que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres, dos principais lugares nas sinagogas, na televisão, na sociedade. Eles seriam mais amigos das catedrais, das grandes coisas do que de Deus, do que da mensagem do dia. Foi assim em cada era. Foi assim na era de Lutero, foi assim na era de Wesley e de todos os 7 mensageiros. Por que agora, na hora do 7º, seria diferente? Irreconciliáveis, incontinentes, cruéis e desprezadores daqueles que são bons, eles têm aparência de piedade, mas nega a sua eficácia, nega a palavra. Você sabe que os apóstolos desceram do cenáculo batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Eles estavam ali no poder do Espírito Santo quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele disse que isso não era somente para os judeus, mas seria também para os samaritanos e para todos quantos Deus chamasse. Por isso, a estrada é estreita, porque começa pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai lendo devagarzinho, e veja quando fala em batismo. Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, Atos capítulo 22, quando Ananias diz para o então Saulo de Tarso, nosso irmão Paulo: levanta-te, vamos, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Mas por quê? Você pode gritar, você pode curar enfermos, paralíticos, cegos, você pode falar em línguas. A fé expulsará os demônios, certamente, removerá montanhas, sem contudo se apartar da iniquidade, do cálice de fornicação, que começou a ser cheio lá no concílio de Nicéia. Os apóstolos saíram batizando lá no cenáculo em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso permaneceu até 325 anos depois de Cristo. Eles viam o Pai no Filho. Eles escreveram que assim como Ele é, o veremos, não os veremos. A Bíblia não diz como eles são, nós os veremos. A Bíblia diz como Ele é, nós o veremos. Mas lá de Nicéia, eles saíram batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e com a doutrina da marca da besta na testa, sem a qual ninguém vai poder comprar nem vender, porque sem ela, quem não crer nela, quem não aceitou essa marca na testa, não pertencerá definitivamente ao Concílio Mundial de Igreja, que é a marca, que é a estátua erigida à besta. Eles não se humilharão, eles são formais. Olhem quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu. Rapidamente ele se arrependeu e Deus lhe amou por isso. Você lhes fale agora de seus pecados, que eles dirão: eu nunca mais voltarei a ouvir esse programa, eu nunca mais voltarei nesta igreja. Por quê? Eles têm muitos lugares para irem, eles têm outras portas, eles têm outras estradas. Eles podem ir para aqueles covis ilegítimos que se conformarão com os tais e cauterizarão suas consciências para se despertarem tarde demais no dia do juízo. Porém, é tempo para que os pregadores vistam a armadura completa de Deus
e preguem a palavra sem se comprometer, o Evangelho, sem estreitar a porta mais do que ela é, e nem tampouco sem enlarguecê-la. Assim há um caminho central, real, o imundo não passará por ele. Legalista é imundo, liberalista é imundo. Os homens deveriam se humilhar e aceitar o Evangelho como ele é. A porta é Jesus. Deus olhando do céu para a terra não viu nem justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Vivíamos louvando juntos aos ídolos muros de condenação. Deus viu nossa necessidade de boa vontade, estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a Agora, em nome de Jesus Cristo, em nome dessa porta viva, você terá força, a fé correta para enfrentar a estrada, os espinhos naturais deste caminho, sem nenhum complexo de sofrimento, de aumentar, sem nenhum complexo de penitência. Isso já ficou para trás. É pela fé que você é salvo. Levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo e tome a sua bênção pela palavra que você acabou de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor, e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor em
Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu